bastante roupa antes de ligar a máquina de lavar. E depois, aproveite a água da máquina para faxina. Água é vida. Use com respeito. Dá pra usar sem desperdiçar. Sabesp, Governo de São Paulo, trabalhando por você. Oi, pessoal, boa tarde. Eu aqui, Denise Giovanetti, coach de superação. Começamos hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de março, o nosso programa, o Próximo Nível. Aqui hoje nós temos a nossa convidada super especial, Vivian Cassol, que traz um IG muito legal no Insta, traz no Face também, o Guia da Divorciada. A Vivian vem aqui apresentar pra gente qual é essa vida pós-casamento, como essas mulheres se reinventam e revivem a vida e entendem que elas são únicas, especiais, exclusivas e que a vida continua depois do casamento. Então, Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o Guia da Divorciada. Por favor. E é assim, eu criei como se fosse uma rede de apoio para a mulher separada, porque a mulher separada é muito diferente do homem separado. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas é muito diferente. A mulher tem toda uma situação de recomeço, de achar que não é capaz de recomeçar, achar que não é capaz de cuidar de filho sozinha, que também tem que reaprender a ser mãe sozinha, reaprender a ser solteira, porque fica muito fechada para outras pessoas. E tem todo um preconceito, a sociedade tem preconceito, sim, com mulher divorciada ainda, no século XXI ainda existe isso. Então, é um norte. A gente dá um norte, dá acolhimento também, porque as pessoas se sentem muito perdidas e muito sem empatia nesse momento. Porque tem aquelas amigas que estão solteiras e daí não te entendem muito bem, porque você tem as limitações de ter um filho, de acertos com o ex-marido. E tem as amigas que são casadas e que também estão em outra fase, às vezes não querem nem se misturar. Então, essas dificuldades todas a gente ajuda muito a superar. O Instagram tem um material muito legal sobre essa superação, esse recálculo de rota. Eu chamo de recalcular a rota da vida, muito né? Muito bom, né? É um Waze das mulheres. É, exatamente. Recomeço, tem que ter um norte, tem que ter alguém que ajude, né? Muito bom, muito bom. E aí, como a gente sempre trata também aqui no IG da Denise, né? É superação. Então, é isso que você traz, é isso que você vem agregar aqui pra gente hoje. Vem contar um pouquinho do seu caso, um pouquinho de todos os casos das mulheres que te seguem, das mulheres que te acompanham. E é isso, a gente está aqui hoje para somar, para levar palavras de incentivo, palavras de motivação e superação e compartilhar com todas essas mulheres e não só com as mulheres, também com os homens, para que eles possam entender isso. O que acontece com sentimentos, com a cabeça, com tudo que fica por aí. E que quando eles vêm para um novo relacionamento com uma mulher que passou por um divórcio, uma separação ou um relacionamento longo, duradouro que não deu certo, não chegou a ser casamento, foi namoro, mas que gerou algum tipo de trauma, esse homem também possa entender, se colocar no lugar, respeitar os limites, respeitar também a criança, né? Porque tem muito disso, né, Vivian? Isso, eu falo muito desse assunto, sobre várias coisas. As pessoas todas em volta demoram para entender a situação de uma divorciada, uma recém-separada e tal. Inclusive mães que acham que a gente tem que investir mais no relacionamento, não investir o suficiente, porque, assim, as pessoas acham que a mulher é quase que 100% responsável por segurar o casamento. Sim. Então, se o casamento acabou, é a culpa da mulher que deixou acabar, não segurou o marido, não aguentou o suficiente a situação. E, na verdade, a gente tem que se livrar dessa culpa, entendeu? Sim. A gente vai escutar muita besteira no período de recém-separada, mas tem que se livrar dessa culpa. A culpa não é nossa, são duas pessoas responsáveis por manter um relacionamento. E se as duas não estiverem esforçadas e focadas em manter aquilo, em continuar, não vai continuar. E eu também deixo claro que eu não sou assim, eu não faço apologia à separação, não é isso. Sim. Eu acho muito legal superar esse momento, mas não é que a pessoa está num momento difícil, eu vou falar, separa logo porque é tudo de bom. Não é isso. Até porque hoje a Vivian já tem um novo relacionamento, é super feliz no novo relacionamento, tem aí uma vida nova, reconstruiu realmente. E por isso, por ela ser esse, vamos dizer assim, na linguagem coach, esse avatar de sucesso, porque ela
refez a vida dela. Independente dela estar ou não hoje em um novo relacionamento, ela refez a vida dela e ela se amou. Se amou antes de que outra pessoa chegasse pra amar ela. Antes de me abrir para outra pessoa. É uma coisa que eu sempre falo até lá nos stories, porque chega muita pergunta sobre, olha, se eu parei há X anos ou X meses, ainda não superei. E eu sempre falo que o que está faltando é você se aceitar como indivíduo, você se aceitar, você se amar, se conhecer, porque às vezes a gente fica tanto tempo num relacionamento que não se conhece sozinha mais. Sim. E às vezes faz tanto tempo ali que a gente estava no relacionamento, que começou aquele relacionamento, a gente não sabe nem se gosta mais das mesmas coisas, se faz o mesmo tipo, aquela pessoa faz o tipo da gente. Sim. Tem que se reconhecer, se reinventar, se agradar, saber que Às se aquilo vezes, realmente te agrada. Às vezes até a música, né, Vivian? Que você escuta com o parceiro quando você está fora desse relacionamento ou se reconstruindo com outra pessoa ou se reconstruindo em carreira solo, vamos dizer assim, Isso. né? Muda. Então, imagina uma pessoa que viveu, sei lá, vamos botar ali 10 anos. É uma vida. É uma vida, né? E aí ela tem que se redescobrir, se reinventar. Eu acho que essa é a palavra, né? Isso. Se reinventar. E, assim, até adquirir novos hábitos. Porque a gente tem um relacionamento muito longo, tem hábitos, assim, de todo final de semana fazer a mesma coisa, ir no Exato. mesmo lugar, Com a família. comer as mesmas coisas. Isso. Assim, se reinventa. Para de frequentar aquele lugar que vai trazer lembrança. Pode ser até que encontre o ex lá, que já não é legal. Não. Então, para de frequentar as mesmas coisas, vamos mudar, recalcula tudo isso aí. E é sempre bom se abrir para coisas novas. Então, vai ser um sacrifício, sim, porque mudança sempre é um sacrifício. Sim. É sempre difícil mudar. Por isso que eu falo até que eu não faço apologia à separação. É sempre o caminho mais difícil. Mas já que tá ali, não tem como evitar, o relacionamento tomou um caminho que não dá para voltar para trás, tem que seguir ali, tomar uma decisão. Então, escolha ser feliz com Exato. você mesma. Muito Se bom. reconhecer e aí seguir sucesso, né? Eu acho que tem tudo para dar muito certo a pessoa sozinha, se gostar, aprender a sair sozinha, ir num cinema sozinha, que muitas vezes, que drama, vou sair Você sozinha. fica perdida, É tão né? bom escolher um filme sem precisar de opinião de ninguém, sabe? Você vai até... Eu comprei bichinho de estimação novo, escolhi o nome sozinha, não precisei de ajuda de ninguém. Dividir com ninguém Ah, a eu opinião. acho ótimo. Tem muita coisa boa aí. Escolhe roupas novas. Às vezes tem pessoas, tem umas que me escrevem que tiveram um relacionamento muito... muito opressivo. Sim. E aí não podia usar tal roupa. E agora? Você pode escolher a roupa que você quiser, sair com o que você quiser, batom Solta. que você quiser, sabe? Solta essa franga, Ah, né? não, Aquela eu- que estava presa durante Exatamente. Eu anos acho e que anos. tem muita coisa boa nesse recomeço. Tem que Bacana. agradecer a oportunidade desse recomeço. Então, a gente se lamenta tanto. Você pode escolher agradecer e aproveitar aquela oportunidade do recomeço e de autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Fundamental, É, né? E eu fundamental. achei muito legal a frase que você falou, escolha ser feliz. É. Porque nós temos muitas escolhas. Uhum. A vida é feita de escolhas. Então, a gente está aqui hoje foi uma determinada escolha que em um momento a gente fez, né? Então, você poderia não estar, eu poderia não estar, mas nós escolhemos. E aí, com isso, a gente vai somar na vida de outras pessoas. Então, faça suas escolhas, seja consciente de suas escolhas e já que você está ali, então, escolha ser feliz. Tá na situação, não dá para voltar atrás, não vai ficar se segurando. Ah, mas eu não planejei me separar, não casei para me separar. Muitos me falam isso. Sim. Ninguém A grande se casa. maioria de nós, né, casa pra se Exatamente. manter uma continuidade. Quase ninguém, nunca ouvi ninguém me falou, me casei para me separar. Nunca ouvi Então, também. me casei para ficar, me casei para formar uma família. Tudo bem, isso acontece com quase todo mundo. E muita gente se separa. O que vai fazer? Vai ficar se segurando nessa ideia de que não casei para me separar? Não, É. aconteceu. Vamos encarar o que tem para frente agora. E aí, Passou. quando a gente entra em um relacionamento que tem filhos e a gente pega duas pessoas que se amaram, constituíram uma família, estiveram juntas, num determinado período não deu mais e cada um vai seguir seu rumo. Se essas pessoas insistem em ficar juntas, acaba o respeito, Desgasta, né? desgasta. A Uhum. criança que está envolvida nessa situação sofre muito mais do que os adultos, porque ele não estava ali antes do casal ser um casal, né? E a pessoa se violenta muitas vezes. Ela aguenta coisas que para ela estão insuportáveis só para levar aquilo para frente por cobrança da sociedade, porque ela tinha aquele plano que ela não quer mudar, por cobrança da família, porque tem um filho no meio e às vezes o filho assiste coisas que não precisaria Sim. assistir porque os pais querem se segurar ali. Exato. Muitas vezes você se separa e fica numa paz
O meu caso é assim, sabe? Eu tava numa situação que minha filha assistia coisas que ficava super confusa, agitada, triste. E aí a gente separou. Hoje, ela tem um baita orgulho de dizer que eu vou na casa do pai dela, o pai dela vai na minha casa. E todo mundo se dá super bem. Eu viajo, o pai fica com ela, com a minha cachorra e com a minha hamster, com tudo. Somos pessoas. Antes de sermos um casal, nós somos pessoas. E por que não essa empatia, né? E as pessoas se esquecem que um dia você conheceu aquela pessoa e se apaixonou. Isso quer dizer que ela tem qualidades. Tem qualidades. Aconteceu que vocês descobriram incompatibilidades no meio do caminho. É verdade. Isso não fez dele, o ex, uma pessoa ruim e ruim para o mundo. Sim. Não faz dele um mau pai, por exemplo. Ele só não é um bom marido, mas pra você. Não deu certo. Incompatível com você. Exato. Com a vizinha ele pode ser super compatível. Não vamos falar mal dele pra vizinha, entendeu? Deixa ele seguir a vida com a vizinha. Com quem ele quiser. Ou amiga de trabalho. Segue a vida, cada um pro seu lado. Você vai ser muito legal pra outro alguém. Ele vai ser pra quem ele quiser. O filho tá ali no meio, vai ter que se dar bem com todo mundo. A gente tem que filtrar isso. Sim. Às vezes os filhos estão ali convivendo com a gente 24 horas. Sim. Né? O mais comum é ficar com a mãe 24 horas, às vezes ver o pai. Então a mãe passa uma raiva ali na separação e acaba desabafando na frente do filho. E transfere essa raiva, né? Isso é muito ruim, porque acaba explodindo ali. Fala no telefone e fala com raiva na frente do filho. Comenta com a amiga na frente do filho. O filho sofre, porque a única coisa que ele quer é que os dois heróis dele sejam felizes. A super-heroína e o super-herói. Então, ele quer que continuem sendo heróis dele. A gente vai lá e dá uma martelada no herói dele e quebra o herói dele. Putz, e aí como é que faz pra reconstruir, né? O coração da criança, gente, não dá nem pra... Não dá pra cogitar isso. A gente se pensar um pouco, falar assim, não, vamos filtrar isso aqui. Vou conversar isso com a minha mãe ali no fim de semana, quando ele estiver com o pai, eu desabafo. Isso. Quando ele foi pra escola, eu ligo pra amiga, grito, me descabelo, xingo. Mas, isso no começo, tá? Que depois a gente atinge uma maturidade, aceita a situação. Já não tem mais descabelamento. Não tem mais isso. Mas tá naquele momento que acabou de se separar, tá com uma raiva, tá com vontade de desabafar, o filho foi pra escola, aproveita, liga pra alguém, vai pro chuveiro, faz o que tiver que com o fazer. filho do lado, não vamos destruir a imagem que ele tem de todo mundo. Lógico que eu tô falando aqui de um relacionamento que não teve violência. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas eu fico arrasada quando eu falo essas coisas e me mandam um direct falando, mas eu apanhava. Aí não tem nem como a criança não ver, não, né? Tem, eu tô falando aqui de uma situação que eu considero normal, entendeu? Porque apanhar não é normal, gente. Não é normal ser xingada, sofrer violência psicológica e física, não é normal. Então, a gente está numa situação normal, que ninguém agrediu ninguém, tudo bem. Então, vamos tratar, vamos lembrar. Um relacionamento sadio, né? Exatamente. E é que nem você falou, em um momento da vida, você se apaixonou pelaquela pessoa, né? Tem qualidades. Tem não dá para negar que tem qualidades. Tem então, qualidades. Vamos passar essas qualidades para o filho, filtrar a nossa implicância, porque no começo vai ter uma implicância, e deixa o filho continuar com aquele herói ali, que é a melhor coisa, tudo que ele quer. Que bacana, né, Vivian? Que bom, assim, poder ter casos como o seu, sabe? Poder mostrar para as pessoas que, além de a vida continuar, ela pode continuar de forma sadia, de forma leve, né? Como nós acabamos de falar, com essa exceção aí de relacionamentos, de tipo de violência, exatamente, tanto a física quanto a psicológica, porque são duas coisas que, né? Até aí, se você tiver sofrendo esse tipo de situação, você está nos assistindo, você está nos ouvindo, procure ajuda, né? Procure ajuda, não, obviamente, vamos a polícia, Lei Maria da Penha está aí para isso. Se instrui com o advogado, porque também existem pessoas que nem podem continuar em contato com o filho, né? Tem pai que não pode continuar em contato com o filho porque representa perigo para a criança. Exato. Nesse caso, lógico, se orienta com o advogado e toma as medidas necessárias. Mas fora isso, que eu tenho certeza que isso é minoria. Graças a Deus. Graças a Deus. Que sim, né? E aí, isso é minoria. Então, a maioria pode seguir o caminho da paz ali, total, para todo mundo. Supera isso. É tão bom quando a gente não sente raiva, não guarda mágoa. A vida anda. Porque quando a gente guarda sentimentos ruins, a vida não anda. E a gente, assim, existem casos de separação onde os pais têm crianças pequenas e crianças, né, já mais adolescentes. Então, são fases distintas, né? E a gente não pode esquecer que quando nós somos, até os nossos 7, 10 anos, a gente está criando o nosso caráter. E aí, quando você pega num momento de separação e você
só põe a sua raiva, só põe essa situação desconfortável, né? E que deixa a criança participar e saber de Eles tudo isso. absorvem tudo. Além de absorver, eles estão criando as crenças deles. Sim. Eles estão criando toda a estrutura familiar dele, toda aqueles pensamentos de que aí a gente vai, né, para aquela crença maçante da sociedade de a menina, se for uma menina no caso, homem não presta, homem é tudo igual. E isso são crenças que são crenças coletivas e que a gente tem que tentar desfazer quando elas já existem, né? Uhum. E se a gente pode impedir que isso aconteça, então é super válido tentar fazer esse esforço, tentar segurar a onda, para que isso não... Porque, assim, gente, a gente não pode esquecer que tudo fica aqui, na nossa cabecinha. Vai existir um momento que vai surgir uma situação e que você vai achar que a criança nem viu. Mas vai passar algum tempo e aquilo vai estar martelando. E ela vai repetir exatamente o que você falou. Isso acontece. Você falou ali, falou alguma característica do pai dela, por exemplo. Aí ela vai ficar bem com o pai ali, mas tá meio com o pé atrás. De repente, ela solta ali exatamente a frase que você falou. Ele fez uma vírgula diferente do que ela queria, ela vai lá e pum. Isso, e vai usar aquela palavra que você usou e vai ofender o pai Às daquele vezes jeito. vai até num bem que minha mãe me disse. Isso, que é pior ainda, que a mãe morre de vergonha e se enterra no chão. Abre E um tem que buraco. também orientar a família, porque às vezes a família inteira fica com raiva do ex, né? Sim. Fica assim, a mãe, tudo bem, a mãe tá ali se segurando, não desabafa com o filho, não demonstra raiva, tudo. Aí vai vem a avó e fala assim, seu pai não presta, não vai pra casa do seu pai. Você não acredita nele que ele tá Não mentindo. vai naquela, seu pai tá namorando uma tal. E fala mal da namorada do pai. Gente, segura, orientem as vós, porque essa mágoa toda a gente guarda porque a gente sabe lidar. A gente é adulto, a gente sabe lidar com raiva, com mágoa, com decepção. Já passamos por tudo, estamos aqui com 30, 40 anos, a gente aguenta. Eles não aguentam. Então vamos filtrar tudo. Ainda tá tudo em construção lá, né? Quando aqui já tá construído. Então, se tem uma grande diferenciação entre uma emoção e outra, né? Como agir e como deixar de agir quando... E uma coisa que eu falei até essa semana lá no Instagram, falei no grupo do WhatsApp, também a gente tem um grupo do WhatsApp super ativo, as pessoas... Legal. Eu nem tô adicionando mais gente, porque tá lotado o grupo, eu não consigo acompanhar. E faz nem uma semana, né? que Pois você eu criei criou faz... o grupo. por aí. E assim, tem tanto desabafo que às vezes eu fico assim, meio dia sem olhar, eu vou olhar e falo, meu Deus, perdi tudo. E as pessoas desabafam muito, tem situações muito diferentes, não é pra gente generalizar Claro, e criar claro. um preconceito que já existe, tá? Porque já existe um preconceito na sociedade para separação, para essas situações. Sim. Então, a gente tem que ler aquilo tudo. Lá no grupo, as pessoas até, lá no Instagram, as pessoas até comentam nos posts sobre a vida delas, sobre a situação de separação Sim, delas. sim. É muito importante ler aquilo ali, porque a gente entende que tem situações muito diferentes. Que você nunca imaginaria, porque não faz parte da sua Exatamente. realidade. A minha mas- realidade, eu até adoro receber isso, porque a minha realidade foi uma que é muito diferente de outras. E aí, às vezes, eu dou conselho por uma coisa que eu não passei. Sim, Mas aí eu já ouvi tanto que eu sei mais ou menos no que eu posso orientar aquela pessoa. sim. Eu acho importante isso, ler aquilo ali, saber que existem muitas nesse barco, porque Sim. a gente se sente muito sozinha, sem empatia de ninguém. Porque tem gente que me falou que até grupo de escola, grupo das mães da escola, excluiu a pessoa. Tá separada, não faz Nossa. parte mais do grupo. Que coisa, gente. Excluiu que assim, coisa. no sentido de vai combinar alguma coisa, aquela não tá incluída no convite. Não vamos chamá-la. Porque não tem família, é risco. não tem família tradicional, então não vamos chamar, sabe? Gente, que coisa, hein? Vamos ter mais empatia ao Pois próximo, é, né? a gente Vamos... precisa tanto. É. E nesse momento ninguém entende. A amiga solteira não chama porque sabe que muitas vezes a gente não pode porque tá com filho. Aí desiste de chamar de vez. Sim. Não chama pra mais nada porque, Sim. não, tá sempre Tentou com uma filho. vez, não deu certo, 2 vezes, aí desiste. Não Pois dá, é. né? Tem que tentar encaixar a agenda, né, amiga? Pô, não deixa a Não amiga solteira de é fora. amiga condicionada, né? Se tá na mesma pista que eu, né? Tá na pista junto, temos com a mesma disponibilidade, Aí amiga. sim. Se não tá com a mesma disponibilidade. Teve uma até que desabafou comigo que a amiga é solteira, não tem filho, então ela tem tanto liberdade de tempo quanto de dinheiro, né? Sim. Porque a mãe solteira tem muita despesa também. Tem. Além de não ter tempo livre, ainda não tem dinheiro, assim, sobrando pra Sim, gastar, exagerando. sair e tal. Ir Então, pra a balada amiga- e gastar 200, 300, 500 reais. Exatamente, né? restaurante caro e tal. E ela falou assim, a minha melhor amiga sai para lugares super caros. E ela começou a me chamar, eu comecei a falar, olha, não vai dar, porque eu tenho isso para pagar, isso para pagar. Ela simplesmente falou, se você tivesse casado com um rico,
você não ia estar passando por isso. Eita, mulherada, onde tá a sororidade? Sororidade não Aonde tem, né? tá, gente? E acabou uma amizade de 15 anos porque ela não entendia que a amiga dela tinha mais conta pra pagar que ela, por exemplo. Precisa muito de empatia e de sororidade, gente. É empatia. muito, muito, muito. As pessoas não se colocam no lugar das outras. Não, você não pode, você tá muito indisponível, não dá mais pra gente ter E amizade. uma coisa que a gente traz muito no coach, Vivian, é o não julgamento, né? Uhum. E aí, quando a gente pega casos assim, a gente percebe que, infelizmente, as pessoas, elas são predispostas a julgar, né? É. Porque, ó, você não tá disponível pra ir no mesmo local que eu, então você não serve pra mim. E julga como fracassada, assim. Sim. Se você não pode, então você não teve sucesso suficiente, então não dá pra me acompanhar. Baita falta de empatia, né? Muito. A gente vai fazer um intervalinho agora, vamos dar um tempinho, vamos pegar as perguntas de vocês, vamos conversar aqui e logo mais a gente volta. Vamos pro intervalinho. Um beijo. Até mais. Está solta. Todos os Deixa eu dar uma dias. olhadinha lá. Você precisa estar Ah, eu preparado também. para Eu tudo. era Isso aqui pra gente ver que Preciso tipo estar de armado. pergunta Olha tem. só, que espetáculo. Muita coisa. Contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de E proteção. aí, gente? É mais que generosidade. É lei. Falem com a gente aqui se vocês tiverem É um dúvida, direito seu. quiserem Uma conversar com a campanha Vivian do Ministério a respeito Público do que vocês quiserem, mandem suas mensagens. Que a gente tá aqui para conversar, para tirar dúvida, para falar para vocês o que vocês quiserem. Vamos lá, mandem suas perguntas, tá bom? A gente tá aqui, eu vou deixar aqui o Insta rolando. Um beijo para vocês. Ele diz pra si mesmo, eu posso, eu vou. Você tem esperança? Doe esperança. Seja um doador de sangue. Ai, estão comentando aqui dos pais. Projeto Vidas por Vidas. Uma campanha Travando muito, tá travando muito, gente. Não Ah, tem é? muito o que fazer nesse negócio. Você botou a... Eu não sei, eu acho que já tem cadastrado aqui, né? Você sabia? Já tá no Wi-Fi. Jovens Já que tá no consomem Wi-Fi daqui? bebidas Já. alcoólicas têm 16 vezes mais chances de utilizar outras substâncias Foi tóxicas. encerrado. E no da rádio aí, www.antidrogas.com.br, tá vindo alguma coisa, não? site de conscientização sobre o uso de drogas. Quem está Pai. preso na verdade? O detento ou o cidadão? Falaram aqui de pais. Quando um Tem que ex-detento falar, porque consegue isso um até bom eu falei emprego, hoje é lá no provável que grupo. ele não repita o seu erro. E Isso é sofre a bom pé da para vida com os quem pais. Não pega pegam e para nunca. toda a Quando sociedade, pegam, tira porque foto, posta no ajuda quem Facebook. não vira crime. Aí Ai, aquela gente. enxurrada de comentário. Ai, que lindo, que paizão, que espetáculo, que delícia. Que luxo. Quero casar comigo, vamos ter 5 filhos. E não sabem de nada. Vamos conversar sobre isso, sobre os pais que quando se separam, não se separam das mães apenas. Tá aqui, tá aqui. Aí, então tá bom, pode Ex-marido não é ex-pai. Ex-pai. Eu fiz um vídeo essa semana, gente. Legal, vamos sim, vamos falar sobre isso. E pai que... e uma coisa muito que eu queria falar Fale. Bebida no trânsito. é que homem não sabe ficar sozinho. É um que eu fiz também. Projeto É ótimo. Vida no Trânsito. E aí vai pegando umas tranqueiras pela frente, né? Não, a primeira coisa, né, que aparece, põe no colo e vamos seguir a vida. Eu falo que é peça de reposição, que o homem tá aqui, a esposa, aí sai a esposa, tem que repor a peça, entendeu? Entra qualquer uma aqui, pelo amor de Deus, tem uma vaga, põe no lugar. E aí põe no lugar e segue a vida como se nada. E aí vai pegar o filho no final de semana, já tá com mulher nova. Aí é brabo, né? Trabalha por conta própria. Você que é ambulante, borracheiro, manicure, costureira, entre outras Não profissões, aguenta formalize fazer o seu necessidade negócio. dos Se você pais, não é fatura necessidade dos 36 filhos, mil né, reais por do ano, chefe. torne-se um empreendedor individual. É maluco, Pagando um né? pouquinho por Mas mês, é você bem tem isso direito aos mesmo. benefícios da As Previdência crianças têm Social, como necessidades auxílio-doença, distintas, né? salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Mais informações, ligue 135. Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde, Brasil. Atenção para a ação Governo mais de cedo da Deus. cidade. Meus amigos, é hora de contar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta tudo. Pelo aplicativo, só tá E passando agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Que agora vai melhorando. Oi, pessoal, voltamos.
Voltamos aqui com a nossa conversa com a Vivian, Oi. Cassol, com o Guia da Divorciada. A gente viu aqui no Insta da Vivian, eu já vou passar para vocês, o Insta da Vivian é Guia da Divorciada. Entrem lá, sigam o perfil dela, ela faz vários stories, ela conversa de muitos assuntos bacanas. E assim, não só para mulheres que se separaram, porque querendo ou não, né, Vivian, a gente, mulher de forma geral, né? Sim, às vezes passou por um relacionamento longo e voltou ali a ser sozinha e tá meio perdida, porque a gente fica, né? Sim. Há muito tempo sem passar por aquela situação, não sabe nem o que vestiu. Fala assim, que fica igual o Globo Repórter, né? O que o solteiro faz, onde ele vive, o que ele come, não sei, tem que reaprender, né? Boa, muito boa. E eu, para quem não sabe ainda, a maioria de vocês já tá aí, ok, é denise.coach de superação. Então, é só acessar lá os nossos IGs, nos seguir, mandar suas perguntas, que a gente vai conversar. E agora a gente vai dar uma conversadinha com o pessoal que tá ali interagindo contigo, né, Vivi? Pois é o seguinte, sempre comentam sobre a relação com os pais, né? E aí a gente estava até conversando aqui no intervalo que existe essa dificuldade do homem sempre em separar mulher de filho. Porque ex-marido não é ex-pai, né? Mas eles demoram para entender isso aí. Eles ficam naquela de separou da mulher, eles não querem ver a mulher porque querem recomeçar e querem aprender a ser sozinhos. Então, eles não veem o filho, não vão visitar, não ligam, porque se ligar vai ter que falar com a ex-mulher. Então, assim, tem que aprender. Tem que aprender a lidar com isso, tem que ligar para falar com os filhos, não pode deixar se afastar. Se eles se afastarem, gente, infelizmente a gente tem que cobrar a presença, porque se a gente guardar um rancor disso e falar assim, tá bom, não quer ser pai, dane-se, vai pro seu lado, eu fico no meu. Só essa atitude aí já traz uma sobrecarga pra gente gigantesca de ter que cuidar de tudo sozinha. Sim. Não vale a pena. Mais pra frente a gente vai se arrepender. Então, é melhor cobrar. No momento que aquilo tá acontecendo, olha, não se afasta do seu filho. Ele não tem nada a ver com essa situação aqui. Sim. Entre nós, a gente tem que resolver isso aqui, aprender a viver em paz longe. E o filho vai conviver com você, sim, precisa. É bom pra todo mundo, é bom pra você, é bom pra ele, é bom pra mim. Ele precisa dessa estrutura de pai e mãe cuidando das coisas dele. Sim. Tem que separar as coisas. Até porque, vamos pensar assim, vamos lá no dia dos pais na escola. Vamos supor que aconteceu lá essa discussão, essa briga, essa separação nesse meio. Aí você afastou. Imagina que a criança já está passando por essa situação chata e delicada, né? Dessa separação dos pais. Porque para ela é chato, né? Sim, ela não escolheu. Não, ela não escolheu. A gente tem que entender que ela não escolheu. Ela foi empurrada por aquela situação. Exato. Ele tem que aceitar, né? E aí chegou lá, tá todos os amiguinhos com os pais nas apresentações e o pai não tá. Né? Tem pai que faz isso. Eu já e vi ele uma acha que tá situação castigando a mãe, né? Na verdade. Tem grande... Não existe, né? Alguns uma aí, coisa né? que eu já falei para alguns pais, que eu conheço pais separados também. O guia é da divorciada, não vou fazer nada para divorciado, mas é assim. Mas eu já vi uma situação que o pai ficou com uma mágoa ali da mãe, da ex, porque é ela que pediu a separação. Eles têm muita dificuldade para aceitar quando a mulher pede a separação. Não sei o que acontece. Recusados, eles se não, sentem recusados. rejeitado, e aí sai da vida da filha. Teve uma apresentação que todos os pais tinham que dançar com as filhas no palco, elas estavam com vestido de festa. Eu acho que elas tinham, assim, uma coisa de uns 5, 6 anos de idade. A mãe, a única que não tinha pai, que estava com a mãe, era uma que tinha pais recentemente separados. Pobrezinha, né? E daí isso fica pra cabeça, fica pra sempre. Guardado. Né? Tá em foto, tá em vídeo e tá na cabeça dela. Quer dizer, pra sempre, mesmo que um dia ela tente esquecer, que fique lá dentro de um dos baúzinhos na cabeça dela, fechadinho, isso. vai ter uma foto. E olha, uma coisa que eu sempre falo pros pais, né? Você já viu os filhos de pais separados, adolescentes e adultos? Eles têm a mãe como a super-heroína, a musa, a deusa da vida deles, porque ela foi uma fortaleza e aguentou tudo sozinha. Sim. E os pais? Normalmente, meu pai é aquele banana ali que não participou da minha vida. Não tem... Então, se o pai se colocar nesse lugar, nessa zona de conforto, Sim. de tô separado, então vou ter pouco contato com o filho, vou cumprir só o que for exigido por lei, e vou me manter à distância, ele vai virar essa figura insignificante. E ninguém quer ser isso, entendeu? Não. Tem que ser uma figura importante, continuar sendo uma figura importante na vida dos filhos. São dois papéis que não vão ser substituídos. Por mais que você tenha um outro relacionamento, ou o pai tem um outro relacionamento, a mãe é mãe única, exclusiva, eternamente, e o pai é o pai único, exclusivo, eternamente. Exatamente. Cada um no seu papel, cada um na sua função. Não queira jogar a responsabilidade toda pra mãe. Tem pais que se sentem isentos daquilo ali. Sim. E assim, a mãe precisa fazer qualquer coisa, precisa de uma ajuda do pai, não.
Que eu tenho a minha vida agora e você tem a sua, eu não tenho nada com isso. Não, mas amor, acho que a gente tem um filho aqui no meio, tá? E aí a gente entra assim nessa parte um pouquinho mais no eu não tenho nada a ver com isso. Alguns deles, claro, gente, que a gente não tá aqui generalizando e dizendo que todos os homens são assim. Até porque a gente tem um amiguinho aqui, outro amiguinho ali, e a gente não quer briga. Até porque nós não somos contra, né? Nós somos parceiros, nós vivemos para estar juntos, né? Então, isso daqui, na verdade, é para promover a paz mesmo, não é para promover uma guerra. Né? Mas os casos, eles são tão sutis e tão ali cuidadosos, né? De falar que a gente sabe que rola as brigas mesmo. E aí o que eu ia falar é o seguinte, aquele pai que acha que paga pensão e por isso ele está isento de toda e qualquer responsabilidade. Ou então assim, vamos supor, o filho vai formar no final do ano. É uma despesa a mais, que a mãe não está esperando. Então, fulaninho, nosso filho vai formar, né? Vamos combinar. Não, eu já pago a pensão e acabou o assunto, né? Pois é. Então... E começo de ano, tem que gastar com material e é uma paulada a mais ali que a gente tem que dar conta. No meu relacionamento com meu ex-marido, tudo funciona assim. Até assim, trocou o óculos. Eu mando pra ele, olha aqui, vamos trocar o óculos é caro. Sim. E aí, vamos dividir essa despesa? Vamos. Tá precisando de um tênis novo pra escola. Vamos, participa de tudo. Legal. Então, eu acho que todo mundo tem que chegar nesse caminho aí. Por isso que é tão importante manter um bom relacionamento. Se você não tem um bom relacionamento, não tem respeito pelo outro, e o outro não tem com você, não dá nem para pedir essas coisas. A pessoa se acha realmente não tem nada a ver com a sua vida, que aquelas coisas de rotina ali do filho são todas responsabilidade sua, e ele não tem mais nada a ver com isso. Tem que fazer parte da rotina do filho. Tem. E aí o que as mães ficam mais revoltadas é que os pais não participam desses momentos e da rotina, e não se responsabilizam no dia a dia. Aí pegam, a cada 15 dias, tiram uma foto linda, postam na rede social, e aí é uma enxurrada de comentário. Que paizão, que espetáculo de pai de rede social, né? Pai de Facebook, pai de Instagram, né? Mas que não participa, não é ativo na vida do filho, né? Eu pedi aqui só para ver o celular mais de perto, porque a gente tem uma pergunta aqui, um comentário da Mel, e eu vou falar aqui para você, pra gente falar a respeito disso. Ela fala assim, meu ex não faz questão de ligar para os filhos, mora em outro estado. Fazer com que as crianças liguem faz mal. Ou espero que peça, fico preocupada se eles estão sentindo a falta. Ela fica esperando os filhos pedirem, ela não insiste para os filhos ligarem. É isso que eu estou entendendo aqui, né, Mel? E aí, como se colocar nesse meio do assunto? Eu acho que para criar um hábito, porque isso aí precisa virar um hábito. Não adianta, assim, ficar um mês sem ligar, de repente, vamos ligar pro seu pai hoje, vamos agora. A criança não vai querer, já não tem nem intimidade com o pai. Sim. Eu acho que é importante conversar isso entre os dois. Olha, você perdeu o contato com o seu filho, você perdeu a intimidade com ele, você não tem mais... Você precisa voltar a ser ativo aqui, participar na vida dos filhos. Conversar a dois. Sim. Porque precisa expor isso para ele. Precisa participar da vida das crianças. Você não faz mais parte. Eles não estão mais acostumados com você. Eles querem... Eu sinto que eles sentem a sua falta, mas eles não têm mais liberdade para ligar. Eles não sentem aquela vontade de falar diariamente. Sim. Então, tem que voltar aos poucos. Primeiro, conversando diretamente com o pai. Sim. Lógico que vai ter pai que quer voltar para a vida de solteiro e fingir que não teve vida lá atrás, né? Sim, infelizmente. Acontece e a gente tem que conversar mais insistentemente com eles. Não é que a gente tem que pegar para criar um homem imaturo. Isso aí é muito chato, né? A sociedade já cobra isso da gente. Sim. Que a gente tem que pegar, a gente é responsável por fazer o homem amadurecer. Olha. Se a gente não conseguiu no casamento, a gente vai ter que insistir mais ainda depois que separa, porque senão eles vão deixar de ser pais também. Mas é complicado, né? Uma responsabilidade, um peso em cima da mulher. Muito. E assim, a gente falava pouco sobre sororidade, né? E é exatamente isso. Às vezes a própria mulher, né? A mãe faz questão, a mãe dele, né? Isso. Faz questão de apontar o dedo e dizer, eu te falei que ela não ia ser boa pra você. Tem isso, né? Nossa, mas é muito... Olha, tem duas situações aqui de sororidade muito claras na minha cabeça. Isso das sogras, as ex-sogras ficarem apontando defeito, falando que não ia dar certo mesmo e afastando cada vez mais o casal. E afastar o casal, não é? O ex-casal, né? No caso, assim, promover a discórdia. Não é o pior caminho, porque se é uma criança no meio, tem que ter acordos aí, tem que ter um convívio, tem que ter paz ali, tem que ter harmonia, tem que encontrar um meio aí de
conviver, né? Sim. Então tem as sogras que ficam apontando ali os defeitos das noras e elas também não conseguem conviver. E ainda tem o seguinte, tem as mães que não aceitam as parceiras atuais dos ex-maridos. Também tem isso. E aí Se a vida falam seguiu, a mal, vida segue a vida, não começa a apontar o defeito da atual do seu ex-marido. É. Isso daí, de sororidade, isso aí não existe. Sororidade aí não Tá existe. E A assim, pessoa vai e fala assim, mas ela, não, mas eu sou muito melhor que ela, porque ela não tem bunda, por exemplo. o peito dela não é assim, É caído. o nariz é Mas, assado. amiga, se você tem algo contra qualquer mulher no planeta, eu tenho certeza que não é pelo tamanho da bunda. Não. É pela personalidade, é porque ela te fez alguma coisa ruim. Ela brilhou um pouco mais, né? Pode ser, te Normalmente, incomodou ali em alguma coisa, é. então resolve. Isso é um problema que não é nela, é em você. É interno, Então exatamente. resolve isso internamente, não fica se colocando contra outras mulheres. Se deu errado o seu relacionamento, a culpa não foi da outra mulher que estava seu ex-marido. Não. A culpa foi de vocês dois que estavam ali no meio do casamento. Se ele traiu, por exemplo, aí a mágoa já é maior ainda, Sim. também a culpa foi dele. Não foi da moça lá que veio de fora e ele se envolveu com aquela moça. Então, as pessoas que estão envolvidas no relacionamento são as que têm que se falar e se relacionar e resolver isso. É. Não vai colocar a culpa na outra que entrou a terceira pessoa nessa relação. É. Não vai apontar defeito nela, não vai levar a nada. Não ajuda. Você não vai se sentir melhor Não. e ainda vai ficar... a sororidade acabou ali, né? As mulheres não se enxergam, elas põem a culpa umas nas outras e os homens ficam completamente Sim. preservados. Você sabe que assim, eu tenho um grupo que eu participo no Facebook, grande maioria de nós participa, né? E aí, lá a gente sabe de tudo, né? As palitas. Uhum. Então, a gente sabe de tudo da vida de todo mundo, é divertido em alguns casos, é solidariedade em outros casos. Então, é bacana, eu gosto. Mas a gente percebe que quando uma das mulheres vai lá e faz um post falando sobre sua situação, sobre alguma coisa que demonstre uma fraqueza, né? Porque nós somos gente. Claro. Nós temos os nossos dias bons, os nossos dias ruins. O que a gente não pode é viver em dias ruins, né? Mas a gente tem dias ruins. Isso faz parte da nossa vida. E aí você percebe que é um grupo só de mulheres. E elas E se aí, atacam. Elas se atacam muito. Acontece demais. Muito. E aí você não tem a empatia, você não olha para o outro com um olhar de e se fosse eu? Uhum. Porque quando você faz essa pergunta, e se fosse eu, você consegue pelo menos respirar antes de fazer qualquer tipo de comentário. Então, assim, se não for para ajudar, críticas, elas são sempre muito bem-vindas, né? Uhum. Em qualquer fase da nossa vida. Então, mas a crítica tem que vir para construir, para ajudar, para mostrar um ponto que, quem sabe, tivesse ali no meu ponto cego, ou tivesse dentro de uma alimentação minha que eu não quero ver, né? Te esclarece alguma situação, mas não para te afundar, né? Exatamente. Porque tem pessoas que criticam para afundar. Pra Estão afundar. apontando aqui o seu defeito, porque eu sou melhor que você nisso. Nisso você é melhor, mas em outras coisas, não. né? E aí eu vou trazer a informação assim, dentro do coach, a gente percebe, dentro da fisiologia, a gente sabe que o julgamento, novamente, né, falando do julgamento, Sim. ele é algo que vem intrínseco a nós. Ele é muito anterior, quem sabe até a Era das Cavernas, né? Porque o que acontece? Quando eu julgo você, eu aponto o dedo para você, eu estou dizendo que você não é boa. E se você não é boa, a partir da minha ótica, eu estou dizendo que eu sou boa, então eu estou livre, estou salva. É quase que como uma salvação o julgamento. Uhum. Então, a gente, quando começa a julgar, a gente tem que pensar nisso, assim, isso realmente vai agregar na minha vida de alguma forma? Quando você julga, na verdade, você se coloca acima daquela pessoa. Exato. Você aponta para baixo. Como se ela Sim. estivesse abaixo de você. Sim. E aí você aponta os erros dela, que ela tá falhando naquilo ali. Mas a gente falha, não tem jeito. Somos humanos. Quem nunca, né? Quem A gente nunca? falha. Muitos stories eu faço ali, até às vezes apontando os erros, mas assim, falando, gente, presta atenção nisso. Porque elas me fazem perguntas do tipo, me separei há não sei quanto tempo e não superei. Ou ainda gosto do ex. E me perguntam como agir nessa situação. Então eu oriento que, olha, tá faltando olhar para você. Às vezes não é excesso de amor pelo ex. Às vezes é falta de amor por você. Mesmo, Então exato. começa a olhar para você, quando você se gostar o suficiente, você nem lembra que ele existe. Ou então se você aceita que, por que eu vou querer alguém que não tá me querendo? E segue. E assim, a gente fala hoje em dia muito sobre o empoderamento, né? E o empoderamento feminino, óbvio que é aqui a nossa pauta maior, né?
Mas a gente também tem muitos homens empoderados aí, e isso é muito legal. Mas o empoderamento não quer dizer que eu não vá te respeitar, que eu não vá olhar para você com um carinho, com uma atenção. Eu só estou dizendo o seguinte, eu acredito e eu gosto de mim. E se eu acredito e eu gosto de mim, eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo é o melhor para mim nesse momento. Isso é ser empoderada. Isso. É estar de bem com você. Mas eu não preciso te atacar. Foca em você, no seu Exato. bem-estar, sem pisotear ninguém. Exatamente. Não precisa pisotear ninguém, não precisa humilhar o outro, rebaixar o outro para se promover. Exatamente. As mulheres têm uma dificuldade nisso, principalmente nessa que eu te falei de, às vezes, a atual com a ex com a atual, sim. de ter que criticar a outra porque eu sou melhor que ela, porque eu tenho isso. Não leva a nada isso aí. Você tem suas qualidades, ela tem as dela e tá tudo bem. É isso todo aí. mundo tem qualidades, todo mundo tem seus defeitos, suas particularidades, dificuldades. Não tem ninguém melhor que ninguém ali. É isso as aí. pessoas, a falta de empatia, de sororidade, tá bem aí. Tá. As pessoas se acham que ela tem um defeito, então ela é pior que eu. Você tem outros. E os pré-julgamentos, né? E são sempre pré-julgamentos, os pré-conceitos. As pessoas Exatamente. conceitualizam uma determinada situação sem conhecer, sem participar, sem perceber os lados, né? Exatamente. E aí você... Só conhece um lado. Tem aquela frase que diz que tudo tem 3 lados. Toda história tem 3 lados. Exatamente. Tem o lado ali dos envolvidos, cada um tem sua versão, e tem o lado da verdade. Eu acho que na situação até dessa tem vários lados, né? Até tem um filme muito legal aí, vamos entrar nisso, chama Ponto de Vista. Esse filme é muito bacana e ele vai muito ao encontro disso que você está falando, né? Aos vários pontos de vista. É um atentado que ocorre nos Estados Unidos e tal. Então, é a ótica de várias pessoas, de vários ângulos diferentes. Eu indico para que vocês vejam esse filme, para que vocês possam usar isso na vida de vocês, né? Porque, assim, existem muitos pontos de vista a partir de uma única situação. Sim. Então, se colocar no lugar do outro... É muito importante. Facilita bastante, né? Às vezes até se coloca no lugar do outro. Não, se fosse comigo, eu sou mais forte, eu ia agir diferente. Tá, mas você é outra pessoa. Né? Então, as pessoas são todas diferentes, todas vão reagir de uma forma diferente. Né? E ainda tem a questão da terapia, que as pessoas menosprezam, as pessoas diminuem muito a importância da terapia, né? Como é importante. Porque autoconhecimento... Muito importante. Gente, eu super indico, fiz terapia, faço terapia, indico. Terapia é maravilhoso. Você consegue olhar para dentro e você consegue perceber que, às vezes, o que te incomoda no outro não é o outro. É um problema seu, é um problema interno. Então, assim, sou coach, trabalho mais ação... busco resultados para vocês, junto com vocês, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém casa sozinho, ninguém separa sozinho, né? Então, não nascemos para estar sozinhos. Mas aí, a gente vai para a terapia e se auxilia. Muito importante. Então vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí, Vivian? Tem mais algum comentário? Sempre tem. Mais... Vamos lá, põe aí pra gente. Tem uma falando aqui que se separa, que o pai inferniza. Tem sempre essa dificuldade de relacionamento com os pais, né? E assim, tem realmente homens que não superam aquilo ali, que ficam no pé das ex, infernizando por qualquer coisa, cobrando coisas demais. Mas assim, a gente tem responsabilidades empatadas ali de pai e mãe. A gente tem que disseminar isso aí, entendeu? Tem muita gente até que compartilha, tudo que eu escrevo ali compartilha, usam para mandar para os pais. Então, entra no Instagram, vê os textos ali e manda para eles. Eles precisam saber que eles têm a mesma responsabilidade que a gente não tem que dar conta de tudo. Eles ficam cobrando as ex de cuidar melhor dos filhos, de não sair tanto, porque não pode, né? Mãe, a sociedade olha assim, mãe, o que você tá querendo sair, conhecer gente, querida? Você é separado, você tá na balada. E cadê você seu filho? Tem filho? Cadê seu filho? Agora o pai, você sabe onde o pai tá? Dá vontade de virar e falar assim, e o pai? Você já foi lá perguntar pra ele o que ele tá fazendo agora? O que ele fez semana passada? O que ele fez no carnaval? Ninguém pergunta pros pais. E bem isso, e os pais se aproveitam disso e não, mas por que ela chegou atrasada na escola? Tem esse tipo de cobrança, né? Os pais recebem e-mail da escola, porque chegou atrasada e tal. Aí o pai liga pra mãe e pergunta, mas por que ela chegou atrasada hoje? Olha. Aí a mãe responde, mas então você tava aqui pra levar ela? Mais ou menos. Quando você quiser participar de manhã, a gente
combina isso aí, Vem não tem buscar, problema. Não tem problema. Vem pegar um trânsito Eu deixo aqui, né? pronto aqui pra você buscar. Vem Existe pegar um muito trânsito aqui isso. na Paulista, né? Vem andar aqui na Marginal, no horário de não pico. vamos, fica à vontade, querido. 7 horas da manhã chega, né, de casa e leva a criança. Os pais cobram muito. Ai, foi no dentista que ela tava precisando do dentista? Então, você tem um tempinho essa semana, pede pra sair do trabalho e leva. A gente tem que ser cara de pau, porque isso não é cara de pau, tá, gente? É porque a gente acha, a gente construiu na nossa cabeça que essa é uma responsabilidade de mãe e que se a gente pede pros outros, a gente tá sendo É porque folgada. a gente vive numa sociedade onde o homem, ele é o patrão, né? Então, o patrão manda, é o patriarcal, né? Ainda então, tem isso, eu escrevi num texto meu assim, eu tenho uma notícia pra você, sua ex não é babá dos seus filhos. Porque eles têm essa percepção de que tô separada, então tá, agora eu vou cobrar tudo da babá. Então eu vou ligar pra babá pra saber se almoçou na hora certa, se comeu direito, se foi no dentista, se dormiu bem, se foi por que chegou na escola atrasada. Sim. Gente, não, né? você quer cobrar, você participa, faz seu papel, não vai ligar lá e cobrar pra babá, né? Ô, Vivian, vamos mudar aqui um pouquinho, mas nessa mesma linha. Conta pra gente o que você fez nos seus stories há um tempo atrás. O Tinder. Conta pra gente. Foi uma análise do Tinder. Conta. E olha, foi um rebuliço no meu Instagram, porque tinha tanto direct depois disso. Eu entrei no Tinder, avisei meu marido, que hoje eu sou casada de novo. Eu falei, olha, tô instalando o Tinder aqui porque eu preciso fazer uma experiência. Tô bem feliz no meu casamento. Tô super bem, tô bem tranquila com resolvida. você, tô ótima. E o Mas engraçado aqui, isso é trabalho. Isso é trabalho, é uma função aqui. E eu até escrevi nos meus stories assim, valorizem esse material, porque eu entrei aqui só pra isso, eu não tô procurando ninguém. Eu poderia, inclusive, ter um conflito aí, que graças a Deus, não né? Teve, não teve, óbvio. Mas tudo muito bem aceito. Muito bom, muito bom. Mas assim, entrei lá porque as pessoas assim se separam, aí ficam naquele, meu Deus, onde eu vou, o que eu faço, o que solteiros fazem, onde frequentam. E a vida virtual, ela é muito presente, né? Ela tá aí, todo instante, e é muito pra mais mães, fácil. especialmente pra mães, não dá pra toda semana sair pra um barzinho. Não dá pra... não, vamos conhecer gente, é só ir no barzinho. Tá, meu bem, mas quando? Eu tô com o filho um fim de semana sim, outro não. Eu vou a cada 15 dias sair, a cada 15 dias conhecer uma pessoa diferente. Podemos acelerar isso aí. E eu sou super a favor de aplicativos de relacionamento. Eu postei lá as avaliações do Tinder. Sim. Porque eu acho que a gente tem que ficar atenta às furadas. Porque já vem ali, né? Já vem pré-pronto Eu tô ali, escolada nas furadas, entendeu? Eu fiquei quase 3 anos solteira, instalado o Tinder ali. Todo mundo que tem Tinder sabe que desinstala e instala, desinstala e instala. Porque a gente desiste e vai, não, vamos tentar de novo. Só mais um pouquinho. Então, eu entrei lá e falei assim, vamos aprender a identificar as furadas. E os caras que não, vamos dar uma chance pra esse daqui. Legal. E aí eu falei sobre os homens que põem foto assim, põe uma foto da orelha, põe uma foto da camiseta, do ombro, põe uma foto só do pescoço pra baixo. Minha querida, ele não quer se mostrar. Se ele não quer se mostrar, ele deve, tá entendendo? Ele tem alguma coisa. É casado, né? Então tem um relacionamento, muito provavelmente. No mínimo, ele tem um relacionamento. Uma namorada. Não quer se mostrar. Exato. Aí eu analisei esses perfis, furada certa, por favor, foge dessa criatura. Ele põe o nome, ele põe tipo apelido. Teve um que põe sigla. Eu até coloquei a análise, até aqui não se dignou a colocar o primeiro nome, pelo menos. Ele colocou a sigla. Olha. A idade, não tinha nada de informação profissional, nada de link com o Instagram, porque pode colocar link com o Instagram ali. Claro. E eu já dou nota 10 para quem põe link com o Instagram, porque expõe a vida, e aí você pode ir lá fuçar. Disponível. Exatamente, tô livre. Mas também tem que analisar o Instagram, porque às vezes o Instagram é de um cara baladeiro solteiro convicto. Sim, eu acho que solteiro também, convicto né? também tem que fugir, porque solteiro convicto, uma mãe nunca vai conseguir acompanhar. É verdade. É balada, é micareta, é viagem todo final de semana. Então, que tipo de relacionamento a gente vai construir aí? É verdade. Não dá. Então, foge disso. Outra coisa, tem uns caras que eles se acham muito especiais. E aí eles colocam lá... O gás da Coca-Cola. Não, o gás da Coca-Cola no deserto. No deserto, E aí olha. ele coloca assim, no perfil dele, tudo que ele não quer numa mulher. Olha. Não pode ser isso, não pode ser gordinha, ou não pode ser muito magra. Né? Tem isso também, muito defeito. Nem muito alta, nem não muito pode baixa. ser muito flácida, tem
Tem que Tem que estar na frequentar a academia. academia. Exatamente, tem que frequentar a academia. Não pode usar perfume demais, sabe? Tem umas exigências, os caras estão muito bem pra fazer isso. Surreal, é. Aí eu falo, foge disso daqui, porque esse cara é muito mal-humorado. E ainda tem uns que põem um perfil todo mal-humorado, e aí no fim coloca assim, pessoalmente eu sou mais legal. E aí eu escrevi, eu até avaliei assim, eu duvido que pessoalmente é mais legal, porque se pra Com conquistar tá certeza. nessa, Exato, porque né, quando a gente tá na fase da conquista, o que acontece? mostra o melhor que você tem, Exatamente. entendeu? Vai mostrar seus pior lado Eu ali. sou super querida, eu sou super divertida. É eu sou só aqui que eu tô astral, insuportável. É, É só que na vida eu sou um doce, é só aqui que eu tô insuportável. Não existe isso. meu Deus. Então eu fiz essa análise e coloquei até nos destaques do Instagram. E de vez em quando tem até comentários, o povo morre de rir. Mas com eu certeza coloquei amo. assim, os perfis principais, que Sim. são os casados, que é muito nítido. Sim. E assim, às vezes quando a gente tá aberta assim pra conhecer gente nova, vou dar like nesse aqui porque a descrição é legal. Não, meu amor. Senão não tem nome, não tem foto, não é legal. Esquece. Passa adiante. Exatamente. Já cheguei a ver conhecidos meus que eu sei que são casados, que eu conheço a foto porque eu conheço, né? A pessoa, ou então até já viu um pedaço daquela foto numa outra rede social, Exatamente o caso. E aí mudou nome, mas tava ali de né? solteiro. Acontece. E põe um perfil, uma descrição de perfil bem chamativa, porque aí a pessoa esquece da foto e faz na descrição do perfil. Fala, não, esse vale a pena. Olha, vamos Não apostar vale. nele. Não, tem que ser uma pessoa que se expõe, tem que ser uma pessoa que já é bem humorada ali, porque se já começou mal-humorada ali, já era, dali pra frente só piora, né? Com Na certeza. conquista tem que ser bem humorado. A gente dá o nosso melhor, não é? A gente E faz aquele isso. cara super exigente, por favor, né? Ele não tá querendo uma mulher, né? Não. Tá querendo uma boneca, um robô, não sei, não tá Muito querendo. provavelmente, Eu acho que né? ele tá querendo fabricar, talvez, a própria mulher. Porque existir, não existe o que ele tá Vamos querendo. indicar pra ele o Alibaba, ele compra aquelas de borracha. Exato. Tem o pessoal japonês que faz as namoradas, né? Isso. Então, eu acho que fabrica ali, tá tudo certo. Mas Tinder não é o lugar. E aí tem isso. E tem várias pessoas que me mandaram um direct falando, nossa, mas abriu meus olhos. Eu tava, sabe, tava numa furada ali. Olha ali que legal, É. que massa. E tem uma que eu falei também, as furadas que a gente não identifica. Conhece um cara, ele fala assim, pode sair só durante a semana, né? Ah, tem um... Não, mas aí tá separando, mas não saiu de casa ainda. Esse é um clássico do embuste, o embuste clássico. É o casado que não saiu de casa. Casado que não saiu de casa não tem, gente. Não A tem gente já como. passou por isso. A gente sabe que... Eu ainda fiquei um tempo morando junto, mas eu tava separada de fato. Mas mesmo assim a gente não se envolvia com ninguém, porque não saiu de casa. É meio Quem que vai? um respeito mútuo, né? Vamos botar Exatamente, assim, né? eu não me envolvia com ninguém. Eu fiquei ali um tempo em casa, assim, é um período super difícil. Eu aconselho que ninguém fique assim, separado, morando na mesma casa. É muito ruim. Mas, assim, tem que respeitar. E se tem outro lá que não teve coragem de sair de casa, assim, não se mete nessa situação. Deixa. Porque muito provavelmente vai se entender e você vai ficar ali no meio, meu Deus, onde eu tô, o que eu Sim. fiz? E Onde eu querendo me ou não, envolvi? dependendo do tempo que você já tá separada, você já tá mais madura e calejada, beleza. Vida que segue. Tem que ser uma pessoa na mesma fase. Agora, se você tá saindo de um relacionamento e você tá muito emocionalmente frágil, aí você vai acabar acreditando em qualquer balela. história. Exato. Qualquer história. Teve uma que eu conheci que se envolveu com o advogado do divórcio. Olha! Mas olha que picareta. Porque ele pegou o momento de fragilidade. Ela falou que se Total. arrumou pra ir assinar. Foi toda arrumadinha e tal. Chegou lá, o advogado gato. Ela falou quase que saiu de lá de mão dada já. Porque Já ele era casada. lindo. Ela já E fez tal. um Ele novo até que se casamento. fingiu de ético, porque ele esperou terminar o processo do divórcio, homologou tudo, mandou pra eles, pro casal, né? E aí, na semana seguinte, entrou em contato pra Ela chamar pra recebeu um sair. WhatsApp dele. Exatamente. Olha! E aí, momento de fragilidade, meu Deus, recomecei. Claro. Agora tô de volta Na tô de pista. volta na pista, tô de volta à atividade. Poxa vida. Aceitou sair, saiu com ele todo aproveitando daquela fragilidade e daqui a pouco sumiu. E aí, Homens, não façam isso. Ah, por favor, mulher vai Sejam ser- éticos em todos os sentidos. No caso dele, advogado, né? não que não precisa nem deveria. dizer, cliente. Mas
Poxa vida, sabe? Não dê esperança à toa. Se tá pra curtir, curte. Fala a verdade. Tem que ser sincero. Ó, vamos ser sinceros. E a gente aqui, mulheres, né? Se o cara tá deixando claro que só quer curtir, a gente não acha que vai mudar eles, tá? A gente também tem que fazer esse papel de entender. Porque muitas tem que vezes... ser realista, né? Muitas vezes a mulher não aceita aquilo ali. Ela fala, tá, tudo bem, não, entendi. eu vou mudar. Mas ele vai mudar comigo. Assim né? como tem algumas mulheres que a gente já escutou por aí, que, por exemplo, eu tenho vários amigos gays. Aí você vê, são lindos, muitos amigos gays que eu tenho lindos. E aí você vê aquela mulher que ela fala assim, não, mas eu vou mudar ele. Gente, não faz sentido. Né? Não faz Em sentido. nada, muito menos nesse aspecto. Mas aí você pega um mulherengo lá, e aí é óbvio que também não faz sentido, sabe? Se o cara se apaixonar por você, ele vai mudar naturalmente. Mas não por imposição sua, não. Por você achar que vai... agora ele me ama. Não. Mas assim, mudar muita coisa, assim, mudar a essência, ninguém muda. Pode deixar de fazer uma coisa ou outra, porque incomoda aqui, isso é um hábito de solteiro que eu tenho que cortar, pode ser que isso daqui não funcione namorando. Aí ele pode até mudar alguma coisinha, assim, mudar a essência Tem uma dele. frase que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de frases, e quem me conhece, quem me acompanha, sabe disso. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, troque suas folhas, mas não muito suas raízes. Então, exatamente. Assim. Você vai conseguir trocar as folhas do bonito Sempre, ali, mas a raiz vai ser a mesma. Vai, inevitavelmente. Às vezes conhece há anos e sabe exatamente como é, e aí mesmo assim que é aquela encrenca, e aí fala, vai mudar comigo. Não, e não vai, não é essa operação de milagre. E assim, não é você o programa, não é o problema, não é você. O problema não é você, é aquela pessoa que ela tá bem com ela tá bem ou assim. você aceita ou vai embora, se retira. Vai embora. Porque se meter ali, querer transformar a pessoa em outra, não adianta. Não dá certo. Uma coisa que eu sempre falo para que estão me perguntando aqui de como tomar coragem, né, para pedir a separação. Tem umas pessoas que me seguem que ainda nem pediram a separação, ainda nem estão divorciados, mas já estão se preparando, aí já estão seguindo ali, eu acho Estão ótimo. num momento frágil, né? Então ela vai buscar alguma muleta mesmo, alguma ferramenta que ajude ela a passar por esse momento, né? Pois é, mas essa questão eu acho que assim, primeiro tem que resolver internamente. Se tem todos os motivos para se separar, se aquilo lá é pesado o suficiente, se realmente você não enxerga o relacionamento dali para frente. Sim. Resolver tudo na própria cabeça, Sim. marcar uma data. Isso eu acho muito importante, porque as pessoas ficam naquela de, a gente tem que separar. Mas quando? Se a gente ficar pensando isso meses, anos, né? Nunca vai marca uma data, vai na agenda como se fosse uma reunião. Assim, nesse dia nós vamos chegar do trabalho, qualquer coisa parecida, e vamos conversar sobre esse assunto. E nesse dia já recebe conversando, deixa tudo às claras. As pessoas precisam de um tempo para absorver. Se você que vai pedir a separação, ele precisa de um tempo para absorver, então já calcula isso aí. Exato. Mas se prepara para isso, não adianta ficar, eu quero, não tá dando certo, não aguento mais. Ficar empurrando com a barriga, né? Marca um dia, Isso e aí nesse dia toma atitude. E assim, para chegar ao ponto de você marcar um dia, é porque o relacionamento já não vinha bem. Então a pessoa com certeza já sentiu isso. Você não vê futuro fica ali. Fica a dica aí, hein? Fica a dica aí. Marca um dia. E assim, no coach compromisso. a gente traz muito isso, né? A gente traz muito a meta e o resultado. Então é isso, gente. Marquem os dias, tá bom? A gente vai ter que encerrar por aqui. A gente já está aqui chegando no nosso final do programa. Eu queria agradecer, Vivian, muito, muito, muito você, sua disponibilidade, a sua essência, a sua paciência, seu bom humor, né? Obrigada. Porque é assim que a gente traz aí toda essa perspectiva de novos horizontes. Superação tem que ter leveza, né? Tem que ter otimismo. A gente não pode tratar desses assuntos porque são assuntos difíceis, com peso. E tem que ter uma coisa de otimismo, positividade. Sim, e é assim que eu trato dos assuntos, assim, eu evito falar de coisas negativas. Exato. E também assim, uma dica, façam uma playlist autoastral, né? Eu fiz uma dica das alegrias da solidão, depois eu vou te marcar lá pra você ver. Olha aí, que máximo, que bacana. Eu vou compartilhar para quem estiver aqui nos seguindo e quiser ver também, eu compartilho lá no meu Insta. Mas, novamente, Vivian, eu agradeço toda a minha gratidão a você por estar aqui hoje, inaugurando o programa junto comigo, aqui junto com o meu parceiro, meu amigo Alessandro Santos. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram aqui, que mandaram suas dúvidas.
Na semana que vem, a gente vai vir aqui com mais um profissional incrível. A gente vai estar aqui com o Dr. Marco Cassol e a gente vai estar conversando sobre cirurgia plástica, né? Qual é a diferença da vida de pós-cirurgia plástica? Quais os tipos de superação que a cirurgia plástica traz na vida de uma pessoa? Então, Vivian, mais uma vez, muito Eu que agradeço muito. Acho que nossos assuntos são muito relacionados, né? Porque superação e recomeço. Sim. Tudo ligado. Tudo. E esse recomeço é uma fase de superação, de autoconhecimento, tudo de que se trata uma coach de superação. Então, tá tudo ligado. Então, vamos ao próximo nível. Isso, próximo nível. Um beijo a todos vocês e vamos se superar. Tchau, tchau. Falo mais que o carro da pamonha, gente. Se deixar aqui, vamos. Foi muito legal. Oi, E aí, Ale? stories aqui eu não consegui olhar e tava cheio. Nossa, tem um monte.